Vamos lá, meus queridos e maravilhosos alunos, para mais uma aula aqui com o professor Gilvan Duarte, falando aqui para vocês da função afim. E agora, nós vamos adentrar inequação. Este é o assunto de inequação. Depois que conseguimos entender o que é uma função de primeiro grau, qual a diferença da de primeiro grau, de segundo grau, que vocês vão evoluir, tá, gente? Vocês vão ver a função de primeiro grau, que é a função afim. Depois vocês vão ver função quadrática, que também é conhecido como função de segundo grau. Depois vocês vão ver função exponencial. Depois função logarítmica. Eita, professor, que existe essa evolução. Sim, meu amado. E agora, uma questão que cai muito no Enem, um assunto que é sempre vão cobrar muito de vocês, tá, Alencar? Muito, que é a função afim, que é inequação. Vamos focar, vamos se ligar o que é inequação. Vamos. Olha só o que é inequação, meu amado aluno. Inequação, qual a diferença de uma equação para uma inequação? E agora nós vamos focar na inequação produto. E nas inequações podem ser resolvidas com as ideias que surgem do estudo das funções afim. A gente viu o que era a função afim, a gente viu como resolver, como é que estudar. O estudo do sinal vai servir, aquele assunto que a gente viu ainda agora, vai servir para este assunto aqui, certo? Quando a gente vai destacar no assunto de inequação produto e inequação quociente, certo? Inequação produto, professor. Inequação quociente, professor. Que envolve... Olha só, gente. Se vocês observarem o quadro da inequação produto e inequação quociente, meu amado e querido aluno. Então, vocês observem aí. Algumas inequações podem ser resolvidas com ideias das funções afim. Professor, depois que eu entendo, revejo as aulas. Revejo as aulas ao sábado. Perfeito. Coisa boa, meu querido. Fico muito feliz, Alencar. Sempre você está se empenhando. Pessoas assim como você tendem a crescer, certo? Não vão ter nenhuma dificuldade. Vejam só o que é inequação. Qual é o principal detalhe de uma inequação, gente? Quando a gente trabalha com equação, a gente trabalha com igualdade. Quando a gente trabalha com inequação, a gente vai trabalhar com esse sinaizinho aqui, ó. Maior que, maior igual, menor, menor igual. Opa, professor. Esse sinal é, então, maior, igual. Esse é o principal, ó, maior, igual. Né? Maior, não. Aqui é só maior que, desculpa. Eu pensei que eu estava no igual ali, ó. Não. Aqui é o maior que. Maior que. Aqui, que é o maior igual, ó. Maior, igual. Tem um sinalzinho de igualdade embaixo com ele, ó. Igual. Aqui, menor. Menor. Aqui é menor igual. Pronto. Menor igual. Pronto, meus amados. Toda vez que tiveres esses sinais, é uma inequação. Só que eu quero, quando vocês forem resolver para interpretar este assunto, vocês vão precisar. Professor, agora eu já sei que este assunto é muito corriqueiro no Enem. Gente, demais. Inequação produto, inequação quociente, não é brinquedo não, meu povo. É o que mais despenca. E muita gente tem dificuldade. E eu trouxe uma maneira de vocês não terem dificuldade. A inequação sempre vai ter, certo? O estudo de sinal. Ou seja, a inequação produto e a inequação quociente, gente, são casos particulares de inequação em que o estudo de sinal é essencial para que seja encontrado seus conjuntos de solução. Vou repetir o que eu falei.
Quando eu estou trabalhando a inequação produto e a inequação quociente, eles são os únicos casos particulares onde eu estudo a inequação que eu vou utilizar o estudo do sinal. Ele vai ser essencial para achar as soluções. Certo? As soluções. Então, o estudo de sinal e essas expressões algébricas, elas serão importantes. Ou seja, gente, a inequação produto se dá quando há um produto entre as expressões algébricas. Já a inequação quociente é divisão, mesma coisa, tá? Anote aí. Um produto é multiplicação e o outro é divisão, quociente. Então, para me encontrar um conjunto de soluções dessa inequação, se faz necessário a gente resolver o conjunto de soluções. Nós vamos fazer aí daqui a pouco. Vamos lá. Vamos focar aqui para vocês verem. Ó. Aqui a inequação, certo? São exemplos de inequação. Aí vocês olham assim, né, para essa inequação e você diz: professor, quer dizer que eu vou multiplicar esse com esse, certo? Vocês vão multiplicar esse com esse aqui com esse. Não. Vocês vão resolver de maneira isolada cada um que estão no parênteses. Lembra da primeira questão que eu fiz? Um exemplo, eu pego esse aqui, ó, 89x mais 1, isolo, né? Encontro o gráfico da função, o sinal dele separado. Ou seja, esse aqui esse aqui, o f de x vai ser 1, e esse aqui vai ser f de g. O g de x, desculpa. G de x. É melhor. G de x. Ah, professor. Quer dizer que cada um vai ser... E eu vou trabalhar de maneira isolada o g. Isso. As funções afins vão trabalhar de maneira isolada, cada um. Aqui é f de x, ó, esse primeiro, ó, um gráfico. E aqui é o g de x. Vocês vão trabalhar cada um de maneira isolada. Encontrar o zero da função do f de x e o zero da função do g de x. Isoladamente. Não é multiplicar, como muita gente pensa. Na hora, pessoas que perdem a aula do professor hoje vão ter dificuldade. Vejam só. Eu quero que vocês observem isso. Para vocês não errarem na prova. Para vocês não errarem na prova. Presta atenção. Inequação produto pode resolver a multiplicação de mais de duas funções, por exemplo. Nós temos aqui, ó, 3. Então, tu tem que estudar o sinal dessas três funções. Então, nós temos o f de x, nós temos g de x, nós temos o y de x. Caraca, professor, tem 3, exato. Pode. 4, 5, a gente pode estudar os sinais sem problema nenhum. Vamos pegar um exercício resolvido que diz assim: resolva a inequação onde x mais y igual vezes, né, o produto de 3x menos 2 é menor do que 0. É a inequação em números reais. Se vocês sabem. Nós vamos resolver e depois a gente vai colocar exemplos práticos. Principalmente questões que despencam no Enem. Certo? De maneira prática. Vamos lá. Fazendo a solução. Vamos chamar o primeiro, a equação, de f de x e a segunda de g de x. Essa aqui é f de x e aqui é g de x. E no último, quando a gente for fazer análise, certo? A gente vai fazer a junção do f de x vezes g de x. Muito fácil. Aí a gente faz a interpretação. Que vai ser essa aqui, ó. Essa interpretação aqui, ó. De maneira onde f de x é menor do que 0, porque está aqui, ó. Menor do que 0, ó, já está aqui. E g de x tem que ser maior do que 0, certo? Maior do que 0, g de x, sem problema nenhum. Aí o f de x tem que ser maior do que 0, observa, ó. E o g de x menor do que 0. A gente sempre faz isso. Já eu vou explicar o porquê.
Certo? Essa é o estudo dos sinais. A gente tem que fazer o estudo de sinais de maneira isolada. Resolver o primeiro f de x. Lembra? Olha só, como eu falei para vocês. Vai pegar esse número aqui, ó, x mais 1 é igual a 0. Pegar esse segundo aqui é 3x menos 2 igual a 0. Tá vendo? E esse primeiro, x mais 1 igual a 0, é chamado de f de x. E esse segundo é chamado de g de x. Vocês vão achar o valor do zero da função. Vocês vão achar o zero da função. Este é o principal fator. Então vamos lá. Vocês já acharam o zero da função. Então, qual é a interpretação quando se acha o zero da função? Quando vocês acham, quando vão calcular a inequação produto. Olha o que nós achamos. Dissemos assim: para os valores menores que menos 1, a função apresenta imagens negativas. E para os valores maiores que menos 1, a função apresenta sinais ou imagens positivas. Essa é a representação gráfica que nós temos que ter. Esta é a representação gráfica que temos que ter, certo? Em relação a esta solução. Já vou colocar outra solução, certo? Para vocês conseguirem entender qual a interpretação, certo? Qual é a solução? Por que a gente tem que fazer essas questões de intervalo, certo? A questão dos intervalos, de que maneira a gente pode resolver. Gente, isso cai muito em vestibular. Cai muito em vestibular, muito mesmo. Se você souber, e é fácil, gente. Eu digo e repito, se você errar uma questão dessa, você acaba ficando com a pontuação lá embaixo. Certeza. Então, meus queridos alunos, é importante nessas questões, certo? Vocês ficam com essas dúvidas. Então, vamos lá, professor. Depois que eu resolvi, eu vou colocar o gráfico. Então, ó, para os valores menores que menos 1, ó, observe, ó, eu coloquei. Professor, como é que eu sei que essa reta aqui, ó, ela é crescente? Lembra do coeficiente angular? Então, não importa se esse número é positivo ou negativo, só vai ser da interpretação. Para números menores, tá vendo, ó? As imagens apresentam negativa, e para números maiores do que menos 1, ó, elas apresentam imagens positivas. É só isso a interpretação. Ó, agora o segundo, calculando o g de x. Do mesmo jeito que eu falei para vocês, ó, 3x é igual a 2, porque eu peguei esse menos 2, joguei para a minha direita, esquerda, transformei em sinal positivo, isolei, ficou 2 para 3, ó. Tá vendo? Resolver. O primeiro passo é resolver a equação. Primeiro passo. Depois que eu resolver essa equação, você acha a função crescente, cujo zero da função é x é igual a 2 terços. Aí você vai comparar, tá, meu amor? Vocês vão comparar, fazer um gráfico, tá? A gente já vai, ó. Ele também é o quê? Crescente. Qual a interpretação? Valores menores que 2 terços, a função apresenta imagem negativa. E para a função de valores maiores que 2 terços, a função apresenta sinais positivos. A representação, ela tem esse comportamento, ó, crescente, ó. Tá vendo? É crescente. Ok? Crescente. O sinal de g de x. Depois, agora vamos fazer o quê? O produto. De maneira isolada, a gente calcula o zero da função de x mais 1. A gente calcula o x da função de 3. Depois você faz a comparação. Vamos montar um quadro de sinal. Lembra do jogo de sinal? Ó. Mais por mais é mais. Menos por menos é igual a mais. Mais por menos é igual a menos. Menos.
Agora, mais por menos é igual a menos. Professor, vamos repetir. Sinais iguais, soma. Sinais diferentes, subtrai. Ou seja, mais por mais é mais, jogo de sinal. Menos por menos é mais. Menos por mais é menos. Mais por menos é menos. Só isso que eu quero que vocês aprendam. Jogo de sinal. Lá no 6º ano, a gente aprende isso aí, 6º, 7º ano. Aprenda isso. Por quê, professor? Porque eu vou precisar. De novo. De novo e de novo. Certo? Eu vou precisar desse jogo de sinal para resolver a inequação produto. Certo? Porque eu vou construir um quadro de sinais. E através desse quadro de sinais, a gente vai ter que fazer nossa interpretação. Tranquilo? Posso apagar? É só para relembrar. Certo? Eu gosto de relembrar esses assuntos. Certo? Estudem os sinais, jogo de sinal. Pode estudar. Se você tiver dificuldade, lá na frente vocês vão ter. Primeiro passo, professor. Quando você estuda lá o -1, ele não é positivo? Vocês lembram? Esquece disso aqui. Porque o primeiro que tu está estudando, o primeiro sinal que tu está estudando, o primeiro é do f de x. Então, você não vai olhar para o g de x. Você não vai olhar. Então, o jogo de sinal dele, ele fica aqui, ó. Tudo que tiver aqui é negativo, ó. Negativo. Tudo que tiver para cima é positivo. Beleza. Tem o primeiro jogo de sinal. Agora, nós vamos fazer o jogo de sinal do 2/3. Lembrando que 2/3 é maior do que -1. Aí tu faz. Certo? Sinal. Aí nós vamos olhar aqui pro g de x, que é esse sinalzinho aqui, ó. Tudo que tiver menos, não importa os quadradinhos, ó, vai ser menos, ó, menos. Tudo que tiver de 2/3 para cima vai ser positivo. Professor, se tivesse outro quadro aqui, outro quadro aqui, ó. Você podia encher demais, ó. Não tinha problema nenhum. Pode encher demais, ó. Pode encher. Porque tudo de 2/3 para cima é mais. Agora, nós vamos, depois que nós fizermos o jogo de sinal, a gente vai fazer o jogo de sinal, ó. Neoproduto. Presta atenção. Neoproduto. Então, ó, menos por menos é mais. Tá aqui. Mais por menos é menos. Mais por mais é mais. Tá aqui, ó. Eu fiz o jogo de sinal. Pois pronto, professor. Como o senhor fez o jogo de sinal, nós temos 2/3, -1 está para 2/3. Por quê? Porque números maiores do que -1 e números maiores que 2/3, sinais são positivos. Então eu vou fazer aqui a nossa linha, nossa interpretação. Gente, vocês precisam disso. Vocês precisarão disso, tá? Já não vou fazer um exemplo. Aí como seria, professor, esse jogo de sinal de intervalo? Certo? Nós colocaríamos a solução. Que a solução é x pertence aos números reais, tal que, esse sinal que é chamado de tal que, o número -1 é menor do que x e menor do que 2/3. Essa é a interpretação que vocês vão ter que calcular na hora da prova. Então, é um exemplo, certo? Que eu coloquei aqui para vocês. Certo? Aqui é da mesma forma que nós vamos ter que calcular. A mesma fórmula que nós vamos ter que calcular de uma maneira bem simples. Quero que vocês calculem essa questão. Mesma fórmula. Certo? Vocês vão utilizar. Qual o primeiro passo? Qual o primeiro passo, meu amado aluno? Nessa questão. Eu vou tentar fazer só nesse slide 19. Coloquei aí 2 slides. Esse aqui e o outro em branco. Se não der, eu vou colocar na outra página.
só quero que vocês entendam o primeiro passo. Qual o primeiro passo, professor Gilvan Duarte? Primeiro passo. Primeiro passo é achar o zero da função. Isoladamente, ó. Então, f de x é igual a x mais 2. Também tu vai fazer isolado do outro, ó. O outro. Que é o que, professor? O g de x. G de x é igual a menos 1 sobre 2 mais 3x. Ah, beleza, professor. Agora encontra a solução dessas equações, certo? Então, x mais 2 é igual a 0. X é igual a menos 2. Beleza, deixa aí. Vamos para o próximo. 3x, né, que é positivo, menos 1 terço igual a 0. Eu só fiz organizar, tá, gente? Vocês estão vendo aqui que é mais, ó, menos é menos. Eu não alterei nada, eu só fiz organizar. Isola x. 3x igual a 1,5. Olha só, professor, eu peguei o menos 1 sobre 2, tirei da esquerda, passei para a direita com sinal trocado. Agora, meu amado, você pode fazer produto dos meios pelos extremos sem problema nenhum. É como se aqui tem várias maneiras de fazer, tá? Várias maneiras, é como se aqui tivesse ó. Aí eu pegasse assim, produto dos meios pelos extremos, sem problema nenhum. Você pode fazer direto. Certo? 2 vezes 3x dá 6x, ó. 6. 6x. Tá vendo, ó? 6x. E 1 vezes 1 é 1. No qual x é igual a 1 estar para 6. Ah, professor, tá aí. Eu acabei de descobrir os valores das funções. Opa! Tá aí, ó. Então, aqui é o f de x e aqui é o g de x. Certo? Cada um tem a sua forma. Então, qual é o segundo passo? Agora, fazer o estudo do sinal, depois colocar a multiplicação, certo? O estudo de sinal. O estudo do sinal do primeiro. Vamos fazer aqui, ó, de maneira isolada, depois eu vou apagar, tá? O f de x, ó, o f de x. Qual é o estudo do sinal do f de x? Coloca aqui um ponto. É menos 2. Não importa se ele é menos 2. Eu vou olhar para onde, professor? Para o coeficiente angular. Coeficiente angular é positivo, então a reta é para cima. Ó. Tudo aqui é positivo, tudo aqui é negativo. Tá vendo? Então, qual é a temática, qual é a ideia, né, de dizer que x maior do que 2, tudo que for x maior do que 2, a imagem é positiva. Se o x for menor do que 2, as imagens são negativas. É só isso que vocês têm que interpretar. E o g de x, professor? G de x. Ó. Só para vocês conseguirem compreender. Vocês vão fazer isso, tá? É rápido. Depois que vocês pegarem as artimanhas, como diz meu primo, vocês não vão ter dificuldade nenhuma. O coeficiente angular aqui, professor, é também positivo. Ó. Positivo. Então, positivo para cá, negativo, ó. Opa! Negativo, pai. Ó, negativo. Eu estou fazendo a interpretação, ó. Verminho, ó. Agora, quando vocês forem construir o quadro, presta atenção, ó. Que nem esse aqui, ó. Nós vamos construir o quadro, vamos colocar um do lado do outro. Certo? O quadro de sinais, nós vamos construir. A gente vai fazer da mesma forma, vamos construir 4 linhas, né? 1, 2, 3, 4. Ó.
4 linhas. Presta atenção. 4 linhas. Tu vai construir junto comigo, ó. Né? Ó, 4 linhas, ó. Uma. Peraí. Agora vai funcionar. A gente vai construir 4 linhas. Uma. Certo? 2. 3. 4. Certo? A gente está construindo aí 4 linhas. Que é o que eu quero de vocês. Aí vocês constroem, certo? 4 linhas. Esse aqui vai ser um ponto. Aqui vai ser outro ponto. Aqui eu vou chamar de F de X. Aqui eu vou chamar de G de X. E aqui eu vou chamar de F de X multiplicado por G de X. Tá? A multiplicação. Deixa eu apagar aqui porque eu sou um cara, apesar de ter letra feia, eu gosto de trabalhar com organização. Certo? F de X, G de X, G de X, ó. Pronto, professor. Essa é a montagem do quadro de sinais. Quadro, vai colocar aí, ó, quadro de sinais. Desta inequação. Esse é o quadro de sinais. Que números são esses que vocês acharam, ó? Que números são esses, professor? Que nós acabamos de achar. Nós achamos menos 2 e 1 sexto. Menos 2 e 1 sexto. Menos 2 e 1 sexto. Presta atenção. Menos 2 é menor. Então, ó, menos 2 e 1 sexto. Vocês vão analisar ele de maneira... Vocês vão analisar ele de maneira isolada. O menos 2. Ele não é positivo? Não é positivo? Então, vocês vão pegar o quadro, ó. Quadro para traçar até lá embaixo, ó. Para poder analisar, ó. Ó. Vamos passar um quadrozinho, ó. Do mesmo jeito aqui, ó. Tô tentando aqui fazer um rabisco. Para a gente tentar entender. Oh, apaguei o número. Apaguei aqui o G de X. Só para vocês tentarem entender. E agora vamos lá. Pronto. Vai chegar onde eu quero. Menos 2 e 1 sexto. Cuidado na hora de fazer a interpretação. Faça a interpretação de maneira isolada. Quem é o menos 2? Não é positivo o coeficiente linear? Não é positivo? Né? Não é positivo? Então, eu coloco aqui, ó, positivo. Vocês estão conseguindo entender? Positivo, beleza. Professor, e esse quadro para cá? Vocês não vão utilizar, porque eu só estou analisando a reta do f de x. Positivo. Pronto. Agora vocês vão analisar o g de x. Vocês vão analisar o g de x. Certo? Vejam só o que foi que eu fiz no quadro anterior. G de x, eu só peguei aqui, ó, coloquei, ó. Eu estou isolando, né, olhando o f de x. Certo? O f de x de maneira positiva. Por que que eu coloquei positivo aqui, ó? Positivo, certo? Aqui do lado de cá. Por que que eu coloquei? Veja só. O sinal do menos 1 aqui, ó. Tudo que está, observe aqui, tudo que está na minha esquerda é negativo e tudo que está na direita é positivo. É positivo. Certo? Um lado é negativo, o outro é positivo, ó. Um lado é negativo e outro é positivo. Um lado é negativo, o outro é positivo. Porque eu estou analisando o nosso querido valores. Então é a mesma forma que vocês vão ter que utilizar. Aqui o menos 1, certo? O menos 1, vocês viram que deu menos 1, que é coeficiente linear, vai dar a mesma coisa, ó. O lado, certo? Analisando aqui o g de x é positivo, ó, é positivo, e aqui é negativo.
Porque, ó, lado de esquerdo menor, tá vendo? Ó, como se aqui tivesse uma reta, ó. Pra vocês não confundirem, ó. Negativo e positivo, ó. O G de X, tá vendo, ó? Por isso que eu coloquei esses sinais aqui, ó. Agora eu vou analisar o G de X. O G de X é da mesma forma. É da mesma forma. Vocês vão analisar o que é negativo, certo? Na esquerda, ó. Vocês vão ver que tudo que tiver é negativo. É negativo, tá vendo, ó? Vocês vão analisar. E é positivo aqui, ó. E aqui, professor, tu vai colocar positivo. Porque tudo que tiver pra cima é positivo. Por isso que eu tô preenchendo. Se tivesse mais quadro, professor, eu tô preenchendo. E aqui, professor, no 1/6, você vai colocar negativo, ó. Sinais, ó. Conseguiram compreender? Agora você faz o jogo de sinal do produto. Menos por menos dá mais. Mais por menos dá menos. Mais por mais dá mais. Vocês estão conseguindo compreender, ó? Aí vocês conseguem compreender o que eu estou colocando, certo? Para que nós possamos entender esse quadro de sinais. Da mesma forma que eu coloquei aqui, ó. Da mesma forma. Aí vocês colocariam, né, dentro deste exemplo, que X pertence, né, que está pertencendo a menos 3 menor do que X, tal que. Olha só o jogo de sinal aqui. Jogo de sinal. Ó. Jogo de sinal, ó, meu amado. Jogo de sinal que foi feito aqui, ó. Como foi esse jogo de sinal? Se lá, vou desenhar aqui, ó. Ele está dizendo que o coeficiente linear é positivo e aqui é negativo. O que foi que eu fiz no coeficiente linear? Eu coloquei o primeiro sinal negativo e o outro só fiz subir. Esses sinais aqui, gente, é todo do f de x. Esses sinais aqui é todo do g de x. Eu só quero que vocês entendam isso. Aqui, ó, do mesmo jeito. Professor, aqui é negativo e aqui é positivo. De 2/3. De 2/3. É como se tivesse aqui, ó, os 2/3. É como se tivesse aqui. Tudo que tiver da minha esquerda é negativo, ó. Tudo que tiver na minha direita é positivo. Aí depois vocês fazem um jogo de sinal. Que dê igual lá, ó. Mais, menos, mais. Mais, menos, mais. Mais, menos, mais. Mais, menos, mais. Dê igual. Gente, dá trabalho. Se vocês observem, dá trabalho. E não é pouco, não. Qual o maior erro dos alunos? É não saber fazer o jogo de sinal. É não tentar fazer o jogo de sinal. Certo? Esse que é o problema. O problema de muitos alunos é não chegarem a fazer o jogo de sinal de forma positiva. Então, a inequação produto e a inequação quociente, ela tem essa importância para o nosso entendimento, certo? Muita gente tem essa dificuldade de entender este assunto. Só que é prática. Vamos fazer outro. Fazer outro, mais outro e mais outro, até a gente ficar craque. Certo? Olha aí. O exemplo B. O exemplo B. A gente não lembra não, Alencar. A gente, matemática é assim, Alencar. Se a gente não praticar, a gente esquece. Vamos fazer isso, Alencar, pra gente ficar craque. Porque o jogo de sinal pega a gente, ó. Vamos tentar fazer isso. Primeiro passo, Alencar. Eu tô fazendo com calma, Alencar, pra gente poder, né, não ter dificuldade. Primeiro passo. Primeiro passo, resolver
resolver as inequações isoladas, ó. Certo? De maneira isolada. Certo? Olha só. Menos... De cara, tu já tá vendo que coeficiente linear é negativo. Tu já sabe que a reta vai ser decrescente. De cara. Muita gente pode ter essa dificuldade. Então, menos x mais 3 igual a 0. Esse é o teu f de x. Vamos lá. Menos x é igual a menos 3. Isola. Multiplica por menos 1, tá? Não pode ficar negativo. Multiplica, Alencar, por menos 1. Não pode ficar negativo. Ok? Depois que eu isolo, fica o quê? 5x igual a 3. Depois que eu faço o jogo de sinal. Para não ficar negativo. Isolo x é igual a 3 quinto. Deu positivo. Quem que deu positivo? Esse aqui é o nosso famoso f de x. Pronto. Se esse aqui é o nosso f de x, tá de boa. Tá de boa. Certo? O nosso f de x é igual a 3 quinto. Certo? Então, se você for desenhar ele ficaria como, professor? Eu vou tentar colocar aqui. Vai ficar até mais fácil, né? A reta. Eu vou tentar colocar aqui para economizar espaço. Aqui, ó. O f de x é igual, né? O f de x é igual. Como o coeficiente é negativo, ó. O que vai acontecer? É negativo, ó. Tá vendo? Aqui é positivo e aqui é negativo. Muda, a interpretação muda, ó. A minha interpretação vai mudar lá na frente. Tá vendo? Aqui vai mudar, ó. Jogo de sinal. Vai mudar, porque ela é decrescente. Decrescente. Certo? Essa reta é decrescente. Pronto. Esse é o primeiro passo. Primeiro passo continua. Continua. Ó. Alencar. Aí eu vou isolar aqui. 3x mais 7 igual a 0. 3x igual a menos 7. X é igual a menos 7 dividido para 3. Eu deixo aí, porque não tem como dividir. Não tem, de maneira alguma, fazer essa divisão. Deu para entender, meu amado? 3x mais 7 é igual a 0. 3x igual a menos 7. X é igual a menos 7 dividido para 3. Ah, professor, que bacana. Show de bola. Consegui compreender e entender o assunto de maneira perfeita, sem nenhuma dificuldade. Tá vendo aí, meus queridos e amados alunos? São pontos importantes. São pontos importantes que a gente precisa ter para que a gente não tenha nenhuma dificuldade neste assunto. Então vamos lá. Achamos, faça agora o gráfico. Como o coeficiente linear é positivo, como é que ficaria a reta? Crescente. Ó. Vocês estão conseguindo compreender? Então, tudo negativo e aqui positivo, ó. De maneira sucinta, ó. 7.3. 7 está para 3. Aqui, 3.5. Só que nós vamos ter uma interpretação diferente das outras. Porque assim, professor, quando é que eu sei quem é maior? 3 está para 5 ou 7 está para 3? Para você resolver essa dificuldade, você basta
meu amado aluno, dividir o número 3 dividido para 5 dá 0,6. Presta atenção. Para você resolver, ó. 0,6, certo? Caso vocês tenham dificuldade, porque uma vez um aluno me perguntou, professor, na hora de eu colocar, quem que eu sei que é maior? Porque às vezes eu penso que o 7 está para 3 é maior do que 3 está para 5. Não é. Só tirar a divisão, ó. Zé? Vocês vão ver se é 7 ou não é. É. 2,3 é maior do que 0,6. Deu para entender? Às vezes tem alunos que têm essa dificuldade. Eu só estou explicando aqui, gente, só para que aqueles alunos que têm dificuldade em matemática, tá? Eu sei que muitos de vocês não têm. Mas eu estou explicando só para vocês, para o entendimento. Agora vamos construir o gráfico. Vamos construir o gráfico. Vamos lá. Eu vou construir aqui para ficar mais fácil. Certo? Eu vou construir para ficar mais fácil. Vamos lá. Quadro de sinais. Quadro de sinais. Perfeito, professor. Esse é para a nossa interpretação. Primeiro, esse aqui são 4, tá, gente? Então, vocês vão construir 4, ó. Vocês vão construir 4. De maneira sucinta, ó. Pode construir de boa, sem pressa. Sem pressa. Aí vocês vão construir, meus amados alunos, essas questões. Certo? Vamos lá. É o primeiro. Certo? Primeiro vem quem? 3,5. 3,5. O segundo, professor, 2,3. Né? Ou, desculpa, 7,3. 7 está para 3. Pronto. Aí constrói. Tá. Tchen. Aí vai o outro. Tchen. Fazer aqui, ó. Para vocês construírem. Certo? Lembrando que essa bolinha é aberta, tá, gente? Essa bolinha é aberta. Tá? Depois eu vou explicar para vocês que essa bolinha aberta ou fechada, ela tem a ver com maior que ou menor que. Depois eu explico. Tá? No outro momento, isso não é ideal agora. O ideal é aprender a construção do nosso assunto. 3,5, 7,3. Tá? Vou construir dos dois. Aí, meu amado aluno, o que acontece? Nós vamos construir o jogo de sinal. Né? A tabelinha de cada um, para que a gente possa não ter dificuldade lá na frente no nosso assunto. Então, ó, eu vou, né, colocar aqui para a forma de organização. F de X, G de X, certo? E aqui é o nosso famoso F de X vezes G de X. G de X, a multiplicação. Certo? Vamos apagar aqui para ficar mais fácil. Certo? Para ficar mais fácil aqui o nosso entendimento. Ó. Aqui é o nosso F de X vezes G de X. Eu quis economizar espaço. Por quê? Para vocês conseguirem enxergar junto comigo. Pronto. Eu acabei de construir o quadro. Meu querido Alencar, primeira coisa que você tem que lembrar é fazer isso, tá? Agora vamos isolar. Não vamos olhar para o 7 dividido para 3. Não vamos olhar. Aqui o gráfico está dizendo que aqui é positivo. Tudo que tiver do lado esquerdo vai ser positivo. Tudo, ó. Tudo. Tudo que tiver no meu lado direito vai ser negativo. Pronto. Vocês estão conseguindo enxergar, ó? Pra cá, ó. Tudo é positivo, ó. Pra cá, ó. É só isso, ó. Aqui não, o outro 3,5 menor do que tudo vai ser negativo. Tudo. Tudo vai ser negativo. Professor, agora eu vou olhar só para o 7,3. Agora é o contrário.
tudo que tiver do meu lado, tudo que tiver do meu lado direito é positivo. Tudo. E tudo que tiver do meu lado esquerdo é negativo. Pronto. Agora faz o jogo de sinal. Mais por menos é menos. Menos por menos é mais. Menos por mais é menos. Professor Gilvan Duarte. Quer dizer que tem esse balaio de gato todo. Meu amado aluno. O quadro de sinais vocês precisam fazer. Se vocês não fizerem esse balaio de gato aí, que eu acho que deu para vocês entenderem, vocês não vão conseguir entender o assunto para a prova do Enem. Porque ele vai pedir: qual o jogo de sinal, professor Gilvan? Qual o jogo de sinal? Gente, vocês precisarão desse jogo de sinal. Certeza. Certeza. A inequação de primeiro grau, certo? Existe no estudo de sinais, a inequação afim, da função afim, ela é importante. A inequação do produto e essa é a inequação da função. Então nós estamos trazendo aqui para vocês exemplos, certo? A inequação é uma expressão matemática que possui variável em um sinal de desigualdade. As inequações, né, que nós estamos utilizando aí, como eu falei para vocês, ela sempre vai ter essa expressão de sinal de desigualdade. Desigualdade. Que eu falei o que é menor que, menor ou igual a que, maior que, maior ou igual. Existem esses tipos que nós estamos tentando aqui trazer para vocês e resolver. Professor, é possível resolver uma equação de primeiro grau? Sempre. Como é que se lê? Certo? Tem a leitura. Certo? Tem a leitura, sempre. A solução, sempre, ó. Solução é igual, abre colchetes, x pertence aos números naturais, tal que, aí você vai colocar. Você vai colocar a questão em si. Como é que você resolveu aí? 3/5, ó, menor, tá vendo? Menor. Então, o que eu vou fazer, professor? O que eu vou fazer numa questão que tem essa equação? Está para mais ou está para menos? Certo? E vocês vão ver equação de segundo grau, que envolve a inequação. Envolve a inequação. Certo? A inequação produto, certo? A inequação produto. Certo? Vai envolver exercícios. O problema é que muita gente não quer fazer esse tipo de exercícios. Então, gente, precisa. A inequação produto e a inequação, ela precisa que vocês utilizem, porque na hora da prova, ele vai dizer qual é o produto do conjunto verdade da inequação. Aí vocês digam: eita, professor, lembrei daquela sua aula que eu não quis prestar atenção. Tem meninos aí que não prestam atenção à aula e acabam tendo dificuldade. Alguma dúvida, meus amados? Quero saber se tem dúvidas. Dúvidas ou não? Dúvidas? E aí, Alencar? Vou relembrar esses sinais, professor. Sinais é simples. Sinais é simples, tá? Mais por mais é mais, menos por menos é mais. Sinais iguais, eles sempre vão dar positivo. Sinais iguais sempre vai dar positivo. Tá, meu querido? Sempre. Aí você tem que estudar mais esses sinais para que você não tenha nenhuma dificuldade na hora de colocar. Se você colocar no YouTube, tem muito tipo de questão. Vamos
vamos ver aí como ficou essa questão, né? Aqui, menor, tá vendo? Ó, menor. Aí tem a questão maior para questões, certo? De que forma positiva, tá? Ó. 7 está para 3 maior que, ó, tá vendo? Tá vendo aí a questão dos sinais, certo? Então vamos para outra questão, para a gente ficar craque, professor Gilvan Duarte. Eu quero ver vocês craques. Vamos para outra. Quero que vocês respondam essa aqui. Essa aqui. Certo? Porque eu acho que eu coloquei várias questões. Quero que vocês façam a C. A letra C. Qual é o primeiro passo? Quero que vocês façam a C. Qual é o primeiro passo desta inequação? Vamos lá, meu querido e amado aluno. Qual é o primeiro passo em... Que nem como é que eu vou fazer, professor? Qual a solução desta equação? Preciso que vocês entendam esta questão. De que forma, certo, nós vamos conseguir atingir o nosso objetivo. Certo? De que forma? Vamos lá, meus queridos e amados alunos. Que forma? Qual é a solução desta? Certo? Quero que vocês entendam. Depois vocês dêem uma olhada em equações simultâneas, tá? Vamos fazer o quadro de sinais. Primeiro passo, qual é? Vamos relembrar aí. Rápido, rápido. Acabando nosso tempo. Primeiro passo é resolver o x da questão, ó. X, já de cara nós já sabemos aqui que como é que é a questão, né? Multiplicado por menos 1 vai dar igual a quanto, professor Gilvan Duarte? Vai dar igual a 4, positivo, ó. Zero da função é 4. Professor, segundo, 2x menos 8 igual a 0. 2x é igual a 8. 2 isola x, né? X. Vou apagar aqui de novo, porque é coisa feia esse x várias vezes. Certo? Vamos lá, vamos lá. Aí, como é que dá, professor? Isola x, 8, dividido para 2, x é igual a 4. Pronto. Olha só, nós tivemos aí uma inequação, certo? Com o mesmo número da incógnita. Vamos lá, mesmo número. Aí desenha os 4 quadros, ó. 1, 2, 3, 4. Para vocês conseguirem entender. Então, f de x vezes g de x, g de x, f de x. E esse aqui é os pontos que eu quero encontrar. Só que os pontos aí, meus amados alunos, 4, 4. Quando é que esses pontos são iguais, o que acontece? Certo? Que você já tem um ponto. Né? Um ponto em comum. Certo? O ponto em comum. Porque você não tem como fazer uma comparação. Certo? Uma comparação, vocês podem observar, a comparação é totalmente inviável, porque só tem um ponto em comum. Ó. Um ponto. Mas você tem como fazer. Você tem como fazer a interpretação. Vamos lá, lá em cima. Ó. Você só coloca um ponto. 4. Pronto. Aí nós vamos entender aqui, ó, o quadro. Quadro. 4. Faz a interpretação do f de x. Faça a interpretação do f de x, ó. Como é a interpretação, professor, do f de x? Se o primeiro f de x, ele é negativo. Certo? Então, ele é decrescente, ó. Tudo que tiver aqui é positivo e aqui é negativo. O outro, g de x, o g de x, ele é positivo. Aqui é positivo e aqui negativo. A diferença de um para outro, ó. Por isso que a interpretação vai ser desta maneira. Então, aqui, ó,
olhando para o G de X, aqui tudo é positivo. Ó. Tudo é positivo. Aqui tudo é negativo. Já o G de X é o contrário. Ó. Aqui é negativo e aqui é positivo. Fazendo jogo de sinal, mais por menos, menos, mais por menos, menos. Vocês estão vendo? Ó, o jogo de sinal desta interpretação, ela vai ser desta maneira. Certo? Então, é só lembrar o jogo de sinal. Jogo de sinal. Aí você faz a interpretação. Certo? Solução. Depois eu vou ensinar para vocês como. Tiver uma outra oportunidade, vou fazer umas aulas aí para vocês gravadas. Já foi acertado aí com nossos professores. Certo? Que eu vou gravar algumas aulas com vocês. Parece. Mas não é certeza. Certo, meus queridos alunos? Conseguiu compreender, Alencar, de que forma nós possamos compreender essa questão do jogo de sinal? Certo? O jogo de sinal, mais por mais é mais, menos por menos é menos. Alguma dificuldade? Aí eu vou deixar algumas questões aqui para vocês. Certo? Tem essa questão aqui que não vai dar tempo de eu resolver com vocês, que é com 3, a gente faz a 3 interpretação. Vocês vão isolar a primeira, isolar a segunda, isolar a terceira, isolar a quarta e fazer a interpretação do jogo de sinal, certo? E depois eu ia falar para vocês das inequações quocientes, que seguem o mesmo raciocínio, só que é diferente, certo? O cálculo. Então, eu vou ficar devendo aqui para vocês este assunto de inequação envolvendo quociente, certo? Como é que eu faço a inequação quociente? Por exemplo, vocês precisarão dela para vocês ver questões futuras, principalmente do Enem, certo? Então, eu só relembrei vocês, tá? Depois dá uma estudada, tá bom, meus queridos? Aí eu vou dizer para o professor Alexandre onde eu parei, para ele dar continuidade no assunto, de maneira tranquila. Obrigado. Agradeço demais, Alencar, pela sua paciência e dedicação de estar aqui em pleno 12h20, a hora do almoço, e você está aqui estudando. Gente, muito obrigado. Fique com Deus. Que Deus abençoe todos vocês e sucesso. Beijo do professor. Tchau, tchau.